Torcedor, bem-vindos a mais um vídeo do canal Passione Verde, espero que todos estejam bem. E ontem o Palmeiras foi eliminado da Copa São Paulo com essa polêmica aí do Eduardo. Acompanhei muitos grupos aí, os palmeirenses não têm a mínima paciência, não todos obviamente, mas grande parte não tem nenhuma paciência. Vou falar um pouco sobre isso, sobre o João Paulo, né, que desceu o recado lá na rede social dele, que eu achei muito legal, e vou falar sobre isso também. E a Udinese, que é um jogador do Palmeiras, e vocês vão descobrir quem é. Galera, primeiro sobre o Eduardo, né? O Eduardo ontem foi bater o pênalti, quis encher o pé. O último pênalti, né? Se fizesse, o Palmeiras classificaria, né, para a semifinal. E ele encheu o pé e foi na lua a bola. E aí, depois que acabou o jogo, o Palmeiras eliminado, você começa a ver aquela chuva de comentários e mensagens de pessoas, torcedores do Palmeiras falando: Bagre, não vi nada demais desse moleque, não jogou nada, como é que pode bater um pênalti desse, pipoqueiro. Galera, olha, vou dizer uma coisa, torcedor realmente é 880 e não tem essa, né? A gente sabe que é assim, a gente entende que seja assim, mas obviamente que tá tudo errado em ser assim, né? É uma coisa muito passional e se ganhou é o melhor do mundo, se fez gol tem que ser vendido para o Real Madrid e ser titular do profissional. Se errou, não presta, não joga nada, não vi nada demais. Nós temos que lembrar que o menino tem 16 anos, recém-completados. 16 anos. E ele já joga contra os de 20. É a diferença de experiência. Você pega, por exemplo, o Sorriso, que já tem os seus 20, né? A diferença de experiência, a diferença das decisões, a diferença que ele tem na tomada de decisão mesmo no jogo, né? A maturidade. Tem como, cara. 16 para 20 é muita coisa. Mas o Eduardo é muito talentoso. Tanto que o Eduardo, gente, para vocês verem como ele é novo, embora ele seja todo esse destaque que ele ficava no banco vários jogos. Vários jogos ele nem saiu titular. Porque o próprio treinador sabe que é uma joia a ser lapidada, mas ele ainda tem 16 anos. Ele vai evoluir muito. E o pouco que ele jogou dá pra ver que é um moleque talentosíssimo. E que vai explodir sim no futebol. Mas acontece que as pessoas querem as coisas pra hoje. As pessoas definem você por um chute que a bola entra ou por um chute que a bola sai. Aquele pênalti que o Eduardo bateu, se ele tivesse chutado na trave, os comentários seriam o mesmo: pipoqueiro, não joga nada, bagre, não é nada demais. Se ele tivesse batido, a bola bateu na trave por 1 milésimo, bateu e pingou dentro do gol, ou jogar muito, tinha que subir. Então assim, vocês entendem que muitos comentários são feitos a partir de isso aqui. É claro, ele errou o pênalti por muito, né? Mas assim, quantos grandes jogadores já não erraram pênaltis e pênaltis decisivos? Isso infelizmente acontece, o moleque ficou nervoso, vai aprender com isso e pode ser que ele erre mais vezes, mas analisando o jogo dele por 16 anos, o que esse moleque consegue fazer, e não se prendam só a copinha, tá? A Copa São Paulo. Ele jogou o ano inteiro praticamente no Sub-20 e ele destruiu em vários campeonatos. O Palmeiras ganhou títulos e ele foi destaque em vários campeonatos. Acontece que o da copinha é o que é transmitido e o que o pessoal mais acompanha e tal, e aí de repente foi justamente o que ele perdeu o pênalti. O pessoal já tá amassando o moleque. Tem que ter calma, não é assim. O futebol não funciona dessa maneira. A gente entende que muitos torcedores são dessa maneira. De todos os clubes são assim, não é só do Palmeiras. Quando acontece, é muito 880, mas tem que dar uma segurada porque a vida e nem o futebol funciona dessa maneira. Agora sobre o João Paulo Sampaio. Ele deixou, todo mundo viu, né, aquela mensagem no Instagram dele, dizendo que, pô, agradece a torcida e tal, mas que não merecemos porque não jogamos, né, nada. Todo mundo sabe o que ele quis dizer, né? E eu acho que ele é um cara que ele é muito inteligente nessas coisas. Ele, ao mesmo tempo que ele faz essa cobrança pública de que não jogaram nada, ele também, eu tenho certeza que dentro do vestiário ele fala: eu tô com vocês, vamos trabalhar e vamos dar a volta por cima e vamos melhorar e a próxima competição já vamos ganhar. Eu acho que é muito nesse estilo. Foi legal a cobrança dele ali, mas isso a gente já transfere para o time profissional, né? O time profissional que teve esses vice-campeonatos que teve, não jogou bem em várias decisões, mas não jogou nada, e o discurso sempre é: estamos no caminho certo, o time tá bem, fizemos tudo certo, a bola só não entrou. Como diz a Leila Pereira, né? Que ela andou dando várias declarações aí, dizendo que esse ano a bola tem que bater na trave e entrar. No ano passado bateu na trave e saiu.
não se trata só desse pequeno detalhe de que a bola bateu e saiu. Não, não foi. Se você para falar isso, Leila Pereira, se o Palmeiras tivesse jogado, por exemplo, a final da Libertadores pressionando o Flamengo, com posse de bola, finalizando no gol, dominando o Flamengo em alguns momentos, e aí, cruzou na área, o Rossi fez 3 milagres, a bola bateu na trave e saiu, um monte de chance, pôs o Flamengo em alguns momentos nas cordas, e aí perdeu a final da Libertadores. Aí esse seu discurso, mas do jeito que foi, não, desculpa. Não teve essa da bola bater na trave e sair, porque não teve nada. Teve só o chute do Vitor Roque, que ele quase empatou o jogo em 90 minutos, que a bola foi para fora, e só. Foi o que o Palmeiras fez a final da Libertadores inteira e chutão para frente. E no Campeonato Brasileiro também não teve isso não, porque contra Vitória, contra Fluminense, contra Santos, o Palmeiras pouco criou. O Palmeiras não teve um domínio que, nossa, cara, que milagres os goleiros fizeram e tiraram a nossa vitória. Não, o Palmeiras não criou nada. Contra o Vitória, eu lembro do Palmeiras criar quase nada. Contra o Fluminense, 0 chances praticamente. Então foram jogos que poderiam ter dado o título ao Palmeiras. Então ali foi puramente, tem a questão da arbitragem lá, que eu não vou entrar nisso, etc. Mas é puramente pelo desempenho do Palmeiras, que foi muito ruim nesses jogos. Não jogou bem, não jogou nada. E aí eu fico pensando, tudo bem, a cobrança pública não acho que seja tão necessária no profissional. Na base, o João Paulo tem o estilo dele, no profissional já dá muito mais polêmica, aquela coisa toda. Só que é o seguinte, eu duvido que, pelo menos, tenha tido uma cobrança tão forte como o João Paulo deve ter feito na base, no vestiário. Por quê? Porque a cobrança, automaticamente quando você faz cobrança consigo mesmo, né? Porque o Abel, o Anderson Barros ir lá e fazer uma cobrança monstra nos jogadores, eles também têm que cobrar eles mesmos. Porque se o time não joga bem, se o time não tem desempenho nos últimos 2 anos em jogos decisivos, não é só os jogadores. Tem muito parcela de culpa da diretoria, com as contratações, com as decisões, etc. E tem muita parcela do nosso treinador que não consegue fazer o time jogar bem. Quer um exemplo? É só ver o Mirassol o ano passado. Vocês viram o Mirassol? Tudo bem, agora mudou muito, já é um outro time. Muitas peças saíram, agora o treinador tem que reorganizar tudo. Mas vocês viram como o Mirassol jogava? O Mirassol foi jogar contra o Flamengo lá no Maracanã e deu um trabalho monstro, cara. Quando tinha a bola, tentava jogar, dava chutão, mas era pouco, tentava sair jogando, é um time que pressionava todo mundo, não interessa quem, ele conseguia pôr a bola no chão, mostrava mais repertório que o Palmeiras. Isso é o quê? O treinador, a parcela do treinador relacionada ao como o time joga, a parcela é muito grande. Então, aí vai um recadinho para Abel Ferreira e como foi legal a atitude do João Paulo, que eu queria muito vê-lo como o responsável pelo futebol profissional, né? É o Anderson Barros, mas sinceramente eu gostaria muito que fosse o João Paulo Sampaio, arruma um substituto para ele ali, que da base, o Palmeiras já tem a estrutura montada da base, então tinha que pôr alguém para, coordenar ali. Óbvio que é difícil o outro João Paulo Sampaio, mas eu acho que ele poderia sim ter chance no profissional, porque se ele quiser, obviamente, né? Porque não sabemos nem se ele quer, às vezes ele quer ficar só na base, né? Mas aposto que se fizer uma boa proposta, eu acho que ele consideraria sim para o profissional. E galera, a última notícia, o zagueiro Pimenta, a Udinese quer muito esse zagueiro do Palmeiras, que provavelmente tem um passaporte europeu, né? E aí fica mais fácil ainda, né? Porque ele não ocupa a vaga de estrangeiro se ele for jogar na Itália. A Udinese, que em algum momento já foi um timaço na Itália, hoje já vive seus momentos bem, mais modestos, mas é um time ainda que tá de olho, nos jogadores aqui do Palmeiras, e o Pimenta é a bola da vez. Tem que ver quanto, porque normalmente o Palmeiras, quando faz essas vendas de jogadores que nem passaram pelo profissional, normalmente são jogadores que vão por um valor não tão alto, mas o Palmeiras mantém uma fatia grande, para caso da Udinese ele seja vendido para outro lugar, o Palmeiras receba mais dinheiro. Creio que pode ser importante, ainda mais agora que o Palmeiras precisa ter caixa para fazer as contratações necessárias, do John Arias, ou do Nino, ou de outro zagueiro que seja. São contratações muito caras e o Palmeiras precisa de caixa, e seria importante já se juntar com a venda de Facundo Torres, o Luigi, que provavelmente vai sair, do Riquelme, que ontem eu falei aqui, do Copenhague da Dinamarca, que quer
o jogador, e agora do Pimenta, que é o zagueiro, né? Então, assim, a gente espera que o Palmeiras realmente consiga, né, concretizar essas vendas e possa usar esse dinheiro no futebol profissional e trazer os jogadores que a gente tanto precisa, que na verdade tem nomes, né? John Arias e o Nino. Só o Nino, que eu tenho um parênteses aqui, que se não der, tiver com muita frescura, cara, é possível sim arrumar outro zagueiro que tenha boa saída de bola. Não é o Nino também, não é o, né, o Puyol, não é o Sérgio Ramos, pra gente ficar só esperando esse cara. Tem outros zagueiros aí no mercado. Galera, volto ainda hoje com mais vídeos do Verdão. Palmeiras joga hoje. Deixe seu like, deixe seu comentário e até mais tarde. Valeu!